Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Então hoje vamos continuar aí a nossa disciplina da práticas integrativas em saúde, né? Vamos aí dar continuidade nos estudos do texto do Capra, né? Do livro do ponto de mutação. Eu espero que todo mundo tenha já lido o texto, já tenha anotado aí algumas dúvidas, algumas coisas assim, né? Para a gente depois até tirar aí no nosso encontro síncrono. E, bom, vamos logo direto pro texto, né, para não ficar com muitas delongas aí, não ficar com grandes enrolações aí, para não perder, não deixar o vídeo muito longo, né? Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente hoje vai continuar, né, no texto lá do livro Ponto de Mutação, só que a gente já vai passar para um outro capítulo, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre os dois paradigmas. Que dois paradigmas, né? São dois paradigmas da ciência. O paradigma anterior não fica muito claro. É o paradigma anterior e o paradigma atual que a gente vive, né? O que a gente tinha antigamente e o que a gente tem hoje, né? E de certo modo a gente já vai dando um ganchinho ali para um futuro paradigma que tá se abrindo, vamos dizer assim, né? Eu poderia dizer os três paradigmas, né? Poderia ser. Mas só retomando o que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Lá no outro capítulo do livro que a gente viu, o Capra estava falando o quê, né? Que a nossa ciência atual, né, que a nossa sociedade, a nossa civilização atual, ela chegou num ponto, um ponto de evolução, podemos dizer assim, que a gente nunca teve na nossa vida uma condição, na nossa existência, vamos dizer assim, na existência da humanidade, uma condição de vida tão boa como a gente tem agora, né? A gente chegou no ápice, a gente poderia colocar assim, da nossa evolução tecnológica, né? Não que a gente chegou no fim, porque a tecnologia vai continuar avançando, tá? Mas a gente nunca avançou tanto em tão pouco tempo, né? A gente chegou assim num ponto que vocês entendem, a gente está hoje numa condição de vida muito boa se a gente comparar com as pessoas aí dos séculos passados, lá na Idade Média, no período clássico, né? Tanto que a gente está aqui, ó, né, se falando sem nem estar perto um do outro aqui. Só que isso tudo, do mesmo ponto que a gente chegou nesse ápice da tecnologia, isso também fez com que a gente chegasse numa condição que nunca antes da história da humanidade aconteceu, que é a possibilidade da gente sim ter condições reais de explodir o planeta, né? Então, assim, tá certo que a gente nunca na história da humanidade teve tanta tecnologia com capacidade para produzir alimento, para produzir qualidade de vida, né? O ar-condicionado, né? A luz, a eletricidade, o computador, né? A gente nunca teve uma tecnologia que produzisse uma qualidade de vida tão boa como a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia que produz todos esses bens, ela também é capaz de fazer a gente explodir o planeta, né? Como o exemplo lá que ele deu lá das bombas nucleares. Né? A gente poderia alegar hoje em dia que não tem mais risco de guerra nuclear, como a gente teve lá na viradinha do século XX para o século XXI, é verdade. Né? Aparentemente hoje o mundo está mais calmo, vamos dizer assim, mas as bombas estão aí, né? Basta alguém ficar mais nervosinho e tudo pode voltar, né? Tudo pode acontecer de novo, né? Sei lá agora aí, bom, enfim, não vou trazer assuntos aí para não gerar polêmicas e para não alongar o vídeo, né? Então o que o Capra estava falando é que a gente chegou num ponto onde a gente, tudo bem, a gente chegou num grande ponto de desenvolvimento tecnológico, mas a gente chegou também num ponto onde a gente está se destruindo sim, né? A gente está afetando a natureza, a gente está afetando o meio ambiente, a gente está vendo pessoas cada vez mais com crises emocionais, com doenças, né? Que é o caso, né? Porque a gente está agora aqui, né? Tendo aula por ensino remoto, porque tem uma doença que está rodando por aí, que sei lá se é natural ou não, né? Sei lá, né? E que a gente chegou num ponto que a gente está efetivamente um ponto que a gente está a ponto de se destruir, né? A humanidade está a ponto de se destruir. E que quando a gente chega nisso, enfim, isso não é um fenômeno também novo, porque outras civilizações já passaram por isso. Elas têm uma ascensão, elas chegam no ápice, depois tem um declínio e desaparece. O que o Capra está sugerindo é que a gente está nesse ponto, né? Nesse pontozinho que vai ter a viradinha, né? E nós estamos a um passo de começar a viver um novo momento, ou digamos assim, é como se tipo assim, esse modelo de sociedade que a gente tem até hoje, ele vai começar a declinar e um outro, né? Por isso que aquele desenho do ponto de mutação, né? Uma civilização está descendo e a outra civilização está subindo. Então, esse modelo de vida que nós temos, ele vai entrar em declínio e um novo modelo de vida vai começar a subir, vai começar, né, a se manifestar.
E é isso que a gente vai chamar do ponto de mutação. Nós estamos nesse exato ponto, onde esses dois estilos de vida, vamos dizer assim, estão se cruzando. Por isso, vamos ser sinceros, que de certo modo a gente vê tantos conflitos acontecendo no mundo, tanta gente agoniada no mundo. Né? Vocês devem estar reparando, vocês devem estar percebendo. Todo dia você vê a televisão, liga a internet, é briga, é conflito, não sei. Isso aí é um sintoma, ele fala dessa cruzada, né? Uma civilização, um modelo, um pensamento de mundo está caindo, está descendo e o outro está surgindo. Qual é esse novo pensamento que vai surgir? Na perspectiva dele, é um pensamento é uma forma de vida mais holística, né? Entendendo o universo não mais como uma coisa separada, um indivíduo separado do universo, do meio, né? Não vou dar muito spoiler, porque esse é o assunto do texto, né? O assunto desse vídeo, né? Mas a gente está nesse momento. E que se a gente seguir, por exemplo, as dicas, entre aspas, né, vamos dizer assim, de antigos textos filosóficos, como, por exemplo, o I Ching, a gente consegue fazer essa mudança acontecer de uma forma natural, de uma forma sem grandes traumas, sem grandes solavancos. Mas se a gente ficar se agarrando, né? Lembra aí dos vídeos do Aikido, não sei se vocês viram o vídeo do Aikido que eu coloquei lá no outro vídeo, eu espero não ter esquecido de ter colocado, eu tô aqui falando e ainda não procurei os vídeos. Mas assim, se eu botei lá e vocês viram, né, no vídeo anterior, né, quando você segura e tenta segurar uma situação, a pessoa vai lá e pum, né, dá a chave lá e te derruba e te machuca. Então é mais ou menos essa lógica. Se a gente ficar tentando se agarrar, se segurar a esses antigos padrões de vida, esses antigos padrões de pensamento, a gente vai acabar tendo um sofrimento aí. Agora, se a gente aceitar o fluxo, aceitar que, não, peraí, o mundo agora é outro, existe uma nova ordem aí que tá surgindo, que tá subindo, vamos dizer assim, e surfar a onda, né, a mudança vai ser mais adequada, vai ser menos traumática, vamos dizer assim, né? Mas bom, vamos lá, que já passou 7 minutos, a gente nem entrou no primeiro slide ainda do texto. Então, isso é só um resuminho, né, do que foi visto lá no último vídeo. E agora vamos para o que o Capra vai falar aqui sobre os dois paradigmas, né? Então, vamos lá. Como é que ele vai começar dizendo, né? O que ele vai começar falando? Ele vai começar falando lá sobre a máquina do mundo newtoniana, né? Vocês leram lá no texto. E ele vai dizer assim, olha, a visão de mundo que ainda temos atualmente, né, e que precisa ser reexaminada, é isso que eu estava falando agora, esse mundo que a gente tem, que ele está fazendo assim e um outro está subindo, e é o ponto da gente parar, começar a rever alguns conceitos, né? Ela foi construída lá por volta dos séculos 16 e 17, né? Ela surgiu ali, ela começou a surgir ali, né? Pelo menos surgiu com mais intensidade, né? Vai se desenvolver, eu chutei um negócio, ela vai se desenvolver mais mesmo no século XIX, né? Mas século XVIII e XIX, mas foi ali que ela começou, né? Então a nova mentalidade, a nova percepção do cosmos se tornou o paradigma que dominou a civilização ocidental nos últimos 300 anos, né? Somente o que é material, mensurável, temporal, histórico é o que é considerado real. Deixa eu até pegar a canetinha aqui, ó. E isso aqui, vocês vão concordar com o Capra, né? Isso aqui é muito nós hoje em dia, né? Ó, somente aquilo que é material, mensurável, temporal, histórico é o que é considerado real. Se eu não posso pegar, se eu não posso medir, se ele não tem uma história, né? Se ele não tem um desenvolvimento ao longo de uma linha do tempo, né? Ele não é real. É fantasia, é coisa da cabeça, cara. É subjetividade, não é coisa lá daquele pessoal doido lá que faz não sei o que lá, tal, né? Não é real. Somente aquilo que é verdadeiro, não vou dizer verdadeiro, somente aquilo que é real é aquilo que é material, aquilo que é mensurável e aquilo que é temporal, né? Então aquilo que eu pego, aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso quantificar, aquilo que eu posso analisar. Se eu não posso pegar, se eu não posso medir, se eu não posso analisar, se eu não posso quantificar, não é verdadeiro, não é real, né? Não é real. Em última análise, é um delíriozinho da cabeça de quem está pensando essas coisas. Esse é o modelo do pensamento que começou lá no século XVI, começou leve, claro, né? Vai se estruturar lá pelos séculos XVII, XVIII e XIX e vai começar a se balançar no século XXI e nós agora, né? Que é o momento que está fazendo assim, né? Bom, até então, o modelo de entendimento do mundo era orgânico. O mundo era entendido como um organismo vivo. Quando ele está falando do até então, é até o século XVI, então, ou seja, até ali o finalzinho da Idade Média,
né? Local onde elementos espirituais e físicos se misturavam. As necessidades individuais estavam submetidas às coletivas, né? E tudo era fundamentado em duas autoridades, a Igreja e Aristóteles, né? Se vocês lembrarem lá do período medieval, quem é que mandava no mundo, né? Onde é que vinha a verdade sobre as coisas? Elas vinham ou do pensamento religioso, que era basicamente a Igreja cristã, né, que ia dizer como é que o mundo funcionava, ou de uma protociência, a gente poderia dizer assim, de uma pré-ciência, entendendo a ciência aí do século XVI, né, 16, 17, que era as bases aí do pensamento aristotélico, né? Cuja junção, né, então a junção entre o pensamento da Igreja e o pensamento aristotélico foi feito por São Tomás de Aquino, que desenvolveu o que podemos chamar de uma ciência medieval, né? Não dizer, existia ciência na era medieval? Claro que existia, né? Era a ciência baseada em Aristóteles. E claro, tentando decifrar, casar, né, explicar, justificar os dogmas da Igreja. Que é uma besteira. Dogma você não explica, né? Dogma é dogma, né? Da onde veio Deus? Deus sempre existiu, ponto. É um dogma, né? Você não questiona o dogma, você não tenta entender o dogma. Ele é o que ele é, né? Enfim, e aí existia uma ciência medieval? Existia. Claro que ela vai ser diferente da ciência que vai surgir depois, porque ela levava em consideração isso aqui, ó, coisas que hoje a gente completamente desconsidera, a gente nem passa perto disso, que é, por exemplo, elementos espirituais, né? Então a gente não... elementos... não vou nem dizer espirituais no sentido que você pode achar aí fantasma, né? Não é nem isso. Elementos metafísicos, né? Metafísicos, que o Aristóteles estudava a metafísica, né? Aliás, a metafísica surge a partir dos escritos do Aristóteles, né? A metafísica estava junto com a física, né? A metafísica estava ali junto com os estudos da ciência. A ciência tentava compreender a metafísica. A partir do século XVI, né, para frente, o que a gente fez foi, quer saber, esse negócio da metafísica, chuta isso pra lá, né? No primeiro momento foi só tipo assim, não vou ver isso não, vou ver outra coisa. Depois passou a ser, não, isso aqui é verdade, aquilo lá é mentira, né? E chegou no ponto que a gente está hoje, que é tipo assim, nem fala desse troço, mas nem me fala disso aí. Influência de elementos metafísicos no ser humano, tá doido. Isso aí é coisa lá de... manda pro psicólogo, né? Manda pro psicólogo, o psicólogo lá vai resolver esse cara, né? Então veja, esse era o modelo de pensamento, né? Esse era o sistema, o paradigma de pensamento. A gente entendia o mundo como um ser orgânico, né? Você não pode... vamos fazer alguma coisa, vamos derrubar uma floresta lá para produzir árvore. Não, você não pode derrubar aquela floresta, aquele bosque lá. Por que você não pode derrubar aquele bosque? Aquele bosque é sagrado. Os espíritos dos nossos ancestrais vivem lá. Tá, então não pode derrubar aquelas árvores. As árvores são sagradas, né? Vamos matar aquele animal lá. Não, esse animal você não pode matar. Porque esse animal, o espírito dele protege a nossa tribo aqui. Então é um animal, né, o totem, né? Freud tanto trabalhou, né? Então o animal é sagrado. A relação com o ser humano e a natureza, ela era mais mística, né? Você, é mais ou menos assim, entendia o teu lugar no universo e entendia que você era uma coisa nesse organismo vivo, né? E que você tinha que respeitar as coisas sagradas. Você não vai derrubar uma floresta porque os espíritos daquelas árvores são sagrados, porque os deuses moram lá, né? Ou naquela montanha, os deuses moram naquela montanha, então você não vai tocar naquela montanha. Coisa que depois, quando teve as nossas revoluções científicas, onde o sagrado, né, e o profano, digamos assim, o sagrado e o material foram separados, as coisas não são mais sagradas. A árvore não é sagrada, não tem um espírito morando ali, não tem um Deus que vive. Não, derruba essa árvore, né? Corta essa porcaria, né? Vamos fazer, precisamos de carvão, né? Então temos uma máquina agora para dar conta do vapor, então os bosques, cadê o Deus? Vamos procurar lá. Você não acha Deus nenhum, não tem nenhum gnomo, não tem nenhuma fada, procuramos lá, não vi nenhum leprechal, não vi nenhum duende, é tudo coisa de gente doida. Corta esse troço todo aí, vamos fazer lenha para fogueira. Para fogueira não, né? Lenha para fornalha, porque a gente tem que tocar a máquina. Vamos tocar a máquina lá, né? Então veja, o modo de pensar era diferente, era orgânico, né? A relação nossa com a própria natureza, com o mundo, era diferente. Não quer dizer que era melhor, tá? Estou só trazendo uma distinção. O Capra também não disse que é melhor, ele disse que era diferente, tá? Porque do mesmo modo como a gente tinha uma relação mais harmônica, digamos assim, com a natureza, ao mesmo tempo as pessoas morriam com diarreia, né? Morriam de doenças bobas, né? A expectativa de vida na Idade Média era 40 anos, né? Então um cara que chegasse aos 50 anos, nossa, era um ancião,
né? Era alguém que viveu muito, né? E hoje em dia a gente sabe que, dada a nossa ciência atual, a tecnologia que a gente desenvolveu, você não morre mais de diarreia. Crianças não morrem de diarreia mais, a não ser que seja por um descuido, alguma coisa assim. A gente tem tecnologia para... Ninguém morre de tuberculose, ninguém morre mais de pneumonia, né? Até morre, mas assim, não é aquela coisa crônica que era no passado. A gente vive até os 80 anos, a qualidade nutricional hoje é muito... A nossa capacidade de produzir alimento hoje é infinitamente maior, né? Na Idade Média, você cavava lá a terra, plantava lá a semente e rezava para Deus mandar a chuva, né? Rezava para o solo ser generoso com a planta. Hoje em dia você corrige o solo, você faz sistemas de irrigação e tudo mais. Então, quer dizer, não tô querendo, o próprio Capra não está querendo dizer assim, a vida medieval era bem melhor. Não, não é isso. Tinha seus problemas e tinha seus ganhos, né? Assim como nós aqui também temos nossos problemas e temos nossos ganhos. Quem está querendo dizer era diferente, tá? O que vai levantar um pouco o questionamento é, talvez a gente tenha esquecido demais esse modo orgânico, demais. E isso vai causar um dano que talvez seja pior do que as doenças que a gente tinha na Idade Média, do que a qualidade de vida que a gente tinha na Idade Média. Esse é o questionamento que ele faz, tá? Então, a partir do século XVII, a noção de universo orgânico, vivo e espiritual, foi substituída pela noção de mundo como se fosse uma máquina, né? A ideia do homem, do mundo máquina, tá até aqui o desenho aqui, né? As próprias pessoas são entendidas como máquinas, né? E a máquina se converteu na metáfora da nova era, né? Então, foi isso. A ideia de que a natureza era um organismo vivo, místico, que existiam espíritos pululando todos os lugares, toda poça tinha atrás tinha um gnomo, tinha uma fada, alguma coisa assim, um espírito, um deus, alguma coisa assim. Isso tudo sai e tudo é entendido como uma grande máquina, né? Tudo é entendido como um grande sistema, onde engrenagens funcionam direitinho ali, e é isso, né? A própria relação com a natureza, com o mundo, a própria relação com o homem, ela vai ser entendida a partir da metáfora da máquina. Então, eu sei que vocês já estudaram História da Ciência, mas estou só dando uma retomada aqui, né? O novo modelo esse novo modelo que surgiu, né, basicamente vem de Bacon, né, com a descrição matemática da natureza, e de Descartes com o método analítico e do raciocínio, né? Então, basicamente, a base de sustentação desse pensamento vai ser o Bacon e o Descartes, né? A revolução científica que teve início com Copérnico, Kepler e Galileu, que vocês lembram lá, né, que foi quem descobriu como é que é o nome? Esqueci o nome. A circulação dos planetas, né, que a Terra não era o centro, o Sol era o centro, né, então não era o Sol que girava ao redor da Terra, era a Terra que gira ao redor do Sol, né, principalmente com Copérnico, né, Galileu que vai levar a fama, mas é basicamente Copérnico que vai fazer essa descoberta, né, que estabeleceram o heliocentrismo e a investigação da natureza pela combinação de observações experimentais e linguagem matemática. Como que eles vão descobrir que a Terra não era o centro? Não foi por meio de uma prática meditativa, né? Eles vão descobrir que a Terra não é o centro por meio da observação empírica, né? Telescópio, né? Lembra? Principalmente o Copérnico, o Galileu também, a luneta, né? Então, por meio da observação experimental e descrições matemáticas, lógico-matemáticas, né? Foi aí que a gente descobriu que, digamos assim, que o universo não era aquela máquina que a gente achava, aquela máquina não, desculpa, né? Que não era aquele organismo que a gente achava que era, e estava muito mais para uma engenhoca, vamos colocar assim. E de lá para cá, e como a gente percebeu que aí você podia começar a prever, né, um monte de coisas, poderia, assim, controlar um monte de coisas, isso passou a ser o modelo dominante, né? E até hoje, né? Então aqui, elementos como a forma, a quantidade, a velocidade que podiam ser medidos passaram a ser valorizados. Lembra? Tudo que é material, mensurável, histórico, passou a ser valorizado. Enquanto elementos como som, cor, sabor ou cheiro, que eram meramente projeções mentais subjetivas, que deveriam ser excluídas do domínio da ciência, né? Isso aqui ficou muito marcado, né, no modelo de ciência que a gente até chama de uma ciência hard, né? Ora, aquilo que eu posso pegar, medir, cheirar não, né? Pegar, medir, quantificar, né? Pesar, né? Isso aqui é real. O que diz respeito a atributos subjetivos, né? Atributos objetivos,
tá valendo. Atributos subjetivos, tipo a cor, né? Isso aqui é azul, azul turquesa, né? Para homens é sempre azul, né? Para as mulheres tem azul turquesa, azul celeste, azul marinho, azul, né? O que azul é esse? Isso vai da percepção, dependendo. Se eu olhar desse lado da luz, ele é um azul claro. Se eu olhar desse lado da luz, é um azul escuro. Então, né? Então veja, não é exato, né? Depende. Não, depende não é legal. Depende. Né? O que era subjetivo passou a ser descartado. Né? E isso se tornou o padrão de pensamento da nossa civilização, da nossa cultura, da nossa sociedade. Né? Isso aqui me lembra muito o Pequeno Príncipe, né? Quem aí já leu o Pequeno Príncipe? Acredito que todo mundo tenha lido o Pequeno Príncipe, né? Na minha época, todo mundo que tinha 15 anos já tinha lido o Pequeno Príncipe. Hoje em dia, eu não sei, né? Mas se vocês lembrarem, quem leu aí, né? Lembrarem, tem uma passagem lá do Pequeno Príncipe que ele fala assim, as pessoas grandes, né? Quem está falando das pessoas grandes julgam que conhecer uma pessoa, né, é conhecer dados objetivos. Então você pergunta onde ele mora, de quem ele é filho, né, com quem o pai dele trabalha, se a casa dele é feita de tijolo, né, que emprego ele tem, né? Você pergunta dados objetivos. E aí quando você acumula um monte de dados objetivos, você diz assim, eu conheço essa pessoa. Né? Ninguém pergunta, no membro lá do livro, fala assim, qual é o tom da voz dele? Né? Qual é a cor que a pessoa prefere? Se ela gosta de borboletas, né? Aquela coisa, né, lá do Pequeno Príncipe. Ou seja, coisas subjetivas não importam. Né? Ou pelo menos não importam não é que nós não importa, assim, no frigir dos ovos o que realmente é importante é com que ele trabalha, onde que ele mora. Né? Se você disser assim, ele mora em tal bairro, você, mora em tal bairro. Não, ele mora no bairro tal. Sim, esse bairro legal. O pai dele trabalha com uma profissão tal. Não, o pai dele trabalha com a profissão não sei o que. Sim, pô. Fica amigo dele, é legal, né? Você julga conhecer as pessoas a partir de dados objetivos. Onde ele mora, com o que ele trabalha, quanto ele ganha, né? Coisas que eu posso medir. Coisas subjetivas não são relevantes, não são realmente importantes. Então, esse tipo de pensamento, sim, tomou conta, né, do pensamento científico, do modelo de ciência que surgiu e se espalhou, já que o modelo de ciência é extremamente eficaz, se espalhou para a sociedade. E um exemplo que eu trago aqui para vocês, só para ilustrar, essas duas cadeiras aqui, ó, esses dois exemplos de cadeira. Essas cadeiras aqui são cadeiras do tipo barroco, do estilo rococó. Né? Vocês veem aqui, é cheio de detalhes, olha as pernas, cheio de dobrinhas, cheio de voltinhas, né? Aqui em dourado, tem um monte de coisa aqui que é desnecessário para você ter uma cadeira, né? Não precisa ter esse monte de firulinha aqui em cima e tal. E aqui são dois modelos de cadeira do estilo Bauhaus, né? Que é o estilo alemão, é um estilo alemão, se não me engano, pós-guerra, que é a chamada arte moderna, né? A arte contemporânea. Agora não é mais contemporânea, mas já foi, né? Veja como ele preza pela praticidade, pelo clean, né? Linhas retas, linhas diretas. Vamos ao que importa. O que importa é para que serve uma cadeira? A cadeira é para sentar. Né? Se é para sentar, então tá aqui, ó. Tem um lugar para você botar a bunda e tem um lugar para você encostar as costas, pronto. Poderia ter talvez um descanso para o braço aqui, mas também não é fundamental. Ela é extremamente pragmática, ela é extremamente simples, extremamente limpa, né? Enquanto já o modelo de cadeira lá de um período mais anterior, um período barroco, não basta apenas a funcionalidade, é preciso ter a estética, é preciso ter o prazer de você olhar e ver. Entendem a diferença? Né? Isso aqui é um artefato produzido numa época onde as pessoas tinham uma visão de mundo mais orgânica, e esse aqui é um artefato produzido numa época onde as pessoas tinham uma visão de mundo mais mecânica, né? Ou mais pragmática. Então você consegue ver bem a diferença entre os mundos, vamos dizer assim. Né? Então aqui, ó, o espírito baconiano mudou profundamente a natureza e o objetivo da investigação científica. Lembra qual era a investigação científica? Né? Era para você, né? Bom, ele vai falar aqui, ó. Desde a antiguidade, os objetivos da ciência tinham sido a sabedoria, a compreensão da ordem natural e a vida em harmonia com ela. Então o objetivo era compreender a natureza para se harmonizar com a natureza, né? A ciência era realizada, isso numa concepção cristã, tá? Para a maior glória de Deus, ou, como diziam os chineses, para acompanhar a ordem natural e o fluir na corrente do Tao. Né? Então, para que você estudava, pesquisava, buscava compreender a natureza? Era para você se harmonizar com ela. Era para você compreender a obra de Deus, para você poder louvar a obra de Deus. Era por isso que você
investigava as coisas, né? Para você poder, sei lá, vamos dizer assim, contribuir com Deus, não, porque Deus já fez, né? Você só podia valorizar aquilo que Deus tinha feito. Ou numa concepção oriental aí, para você se harmonizar com o tal, né? Para você seguir o fluxo do tal. Né? Então, esses eram os princípios yin. Lembra que na último vídeo eu falei que hoje a nossa sociedade está muito yang? Né? Então, antigamente a gente era mais yin, ou integrativos. A atitude básica dos cientistas era ecológica, né? Como diríamos numa linguagem de hoje. O que se inverteu totalmente no século XVII, onde a gente passou do yin para o yang. Né? Então, lá no século, não é bem 17, mas 17, 18, por ali assim, a gente passou desse modelo yin, que o objetivo era conhecer para se harmonizar, né? Conhecer para não prejudicar, né? Conhecer para não interferir de uma maneira negativa, vamos dizer assim, passou a ser isso aqui. Ó. A ciência passou a ter como objetivo produzir conhecimento para dominar a natureza e não mais para se harmonizar com ela. Né? Eu vou até frisar aqui. Ó. Todos vocês já fizeram pesquisa, né? E vocês vão ver que a base de qualquer pesquisa, e todo mundo vai falar isso para vocês, o que vocês têm que fazer para fazer pesquisa? Vocês têm que controlar. Você tem que ter o controle, né? Você tem que ter o controle sobre o teu objeto de estudo, você tem que ter o controle sobre as variáveis que interferem no objeto, você tem que controlar o experimento, controlar as variáveis, você tem que controlar tudo. Né? Em última análise, o cientista ele é um pequeno ditadorzinho, vamos dizer assim, que tem ali o seu espaço para exercer seus pequenos poderes, vamos colocar assim. Né? Ele quer controle. A ciência se baseia muito no controle. E para que ela quer controlar? Porque ela quer dominar. Dominar o que? Em última instância, a natureza. Lembra que eu estava falando antes para vocês? Lá no período medieval, você olhava para aquele bosque lá de carvalhos lá, tal, e dizia, não, a gente não pode entrar lá, a gente não pode derrubar aquelas árvores, porque aquelas árvores lá, né, os espíritos dos antigos habitam lá. Inclusive, você não deve entrar lá, porque lá é perigoso. Se você entrar lá, os espíritos vão te pegar, tal, aquela coisa toda que... Olha só, né? Eu um homem contemporâneo, eu digo assim, né, aquelas crendices que o pessoal tinha. Né? Mas era essa relação. A partir do momento que eu tiro essa relação quase não, espiritual com a natureza, né? Que eu olho para a natureza e digo, ela é um ser vivo, ela é um ser sagrado, então por isso eu não posso ir lá, porque se eu for lá eu posso despertar a ira dela contra mim, isso é perigoso, né? Eu passo a entender ela só como um objeto, como uma coisa, como uma matéria, dentro de um universo mecânico, que por isso eu posso aprender como é que se controla e eu domino. E aí eu faço o que eu quiser com ele. Que foi o que a gente fez, que foi o que o nosso modelo da ciência fez. Hoje, né, essa que é o ponto da mutação, né, o novo paradigma que está surgindo, a gente já está começando a perceber que não é bem assim, porque agora a natureza está dando a resposta. Né? Depois de 300 anos derrubando a árvore pela natureza, no mundo afora, aí, né, a gente está vendo o resultado. Né? Então, a gente poderia dizer assim, será mesmo que aquilo que os antigos diziam, olha, não derrube as árvores daquela floresta, porque senão os espíritos vão se vingar. Né? E aí o pessoal foi lá, derrubou e não deu nada, porra, o espírito nenhum aconteceu nada, depois só que o tempo dos espíritos, pelo visto, é diferente do tempo dos seres humanos, né? Talvez agora tudo isso que a gente está vendo aí de descompasso climático, aí, de problemas climáticos, é a natureza se vingando de um bosque que foi derrubado há 200 anos atrás. Um só não, né? Centenas. Só você for lá, quem já foi na Europa sabe como é que é lá. Né? Então, tipo assim, adoro encher a boca para falar que a gente está aqui, né, desmatando floresta no Brasil, mas a reflorestar eles não querem. Né? Só você ir lá e ver. Né? O que tem de... Não acredite em mim, pega o Google Earth aí e dá uma olhadinha lá onde é que estão as florestas da Europa. Né? Então será que isso que a gente está tendo hoje, aquecimento global, maré subindo, não sei o que, isso não é a vingança da natureza, a vingança dos espíritos, né? dos seres de outra dimensão aí que agora estão trazendo a conta? Né? Não sei, pode ser, sei lá. Né? Mas veja, o que aconteceu aqui é que o nosso modelo de ciência ele se baseava nisso aqui, ó, dominar, controlar a natureza, tá? E não se harmonizar a ela, que era um pensamento mais tradicional, antigo e até poderia dizer oriental, né? E isso persiste até hoje, tá? Apesar de muitos discursos inflamados tentarem convencer o contrário, né? Aquilo que eu tinha falado no outro vídeo lá, todos querem ir à natureza, voltar à natureza, mas ninguém quer ir a pé. Né, aquilo que eu tinha falado, a pessoa adora fazer, principalmente lá na Europa, né, fazer discurso, porque o planeta é isso, o planeta é aquilo, o outro, pois mas
refloresta teu país aí, parceiro, né? Não, né? Não. Meu pai eu preciso deixar ele como ele está, né? Então todo mundo quer um planeta com ar mais puro, né? Mas ninguém quer pegar o seu campo aí que você transformou num sei lá, numa indústria, uma coisa assim, e voltar a ter uma floresta ali, né? Todo mundo quer que diminua a quantidade de dióxido de carbono no ar. Mas ninguém está disposto a voltar a andar a cavalo, né? Não, peraí, mas eu não estou querendo voltar a andar a cavalo, eu quero um carro elétrico, né? Porque o carro elétrico não vai produzir queima de combustível fóssil. Parceiro, verdade, não vai ter o gás ali, mas você tem certeza que aquelas baterias dos carros elétricos lá vão parar onde? Será que aquilo lá não vai poluir mais o ambiente do que o combustível fóssil, né? Aí você vai dizer assim, não, mas os cientistas estão dizendo que não, que é bem melhor. Pois é, os mesmos cientistas que há um século atrás disseram que não tinha problema em você queimar o carvão, né? Entende? Então, assim, é isso que é a questão, né? Todo mundo diz assim, não, eu quero um planeta mais saudável, então você faça a sua parte. Não, mas aqui minha situação é diferente, né? Um pouco daquilo que eu estava falando antes lá no outro vídeo sobre o Tao, né? Que o Tao diz, se você quer mudar o mundo, não se preocupa muito com o mundo, se preocupe mais com você. Mude os seus hábitos, mude você a sua forma de se relacionar com o mundo, que você é um fractal, você é um holos, né? Se você muda, vai mudar o todo. Se você muda a parte, muda o todo. Lembra lá da Gestalt, né? Bom, vamos voltar aqui, que de novo estou saindo do texto, né? Vamos lá. Então, o que começou com Galileu e Bacon, né, foi desenvolvido e intensificado com Descartes e Newton, né? Descartes inaugura a filosofia moderna, voltada totalmente para a investigação racional das coisas e desconsiderando tudo que fosse ligado à tradição, né? Nosso amiguinho aqui, Descartes, ele que vai fazer a grande cisão, né? Mente para um lado, corpo para o outro, né? Espírito para um lado, corpo para o outro, né? Assim, a estrutura do novo método da ciência, baseado no princípio da comprovação matemática. Né? Assim estruturou um novo método para a ciência, baseado no princípio da comprovação matemática. Né? Então, tudo aquilo que pudesse ser medido, né, era real. O que você não consegue medir, talvez não seja nem bom a gente pesquisar. Né? Veja que interessante, isso também mostra um pouco do preconceito científico, né? O preconceito da academia, né? Aquilo que eu não consigo medir, aquilo que eu não consigo quantificar, aquilo que eu não consigo pegar, nem por um momento eu cogito que talvez seja porque eu não tenho ainda instrumentos suficientemente precisos para medir as coisas que eu não consigo pegar, né? Eu simplesmente viro e digo, não, isso aí é coisa de gente doida. Não, isso aí não tem nada a ver. Né? Descarta, isso aí não é sério, isso não é importante. O que é importante é o que eu pego, o que eu meço. Né? Mas aí são discussões para outro momento. Bom, toda a ciência, né, é o conhecimento certo e evidente. Ó, tá aqui, ó, tem que ser evidente. Eu tenho que, no final das contas, pegar e dizer, pá, tá aqui. Né? Escreveu ele, rejeitamos todo conhecimento que é meramente provável e consideramos que só se deve acreditar naquelas coisas que são perfeitamente conhecidas e sobre as quais não se pode haver dúvidas. Tá? Claro, não vamos criticar Descartes, não vamos demonizar Descartes agora. Ele estava num momento onde se vivia muito em termos de muita crendice. Né? Para você curar uma dor de dente, você ia lá e pegava uma moeda, esfregava no formigueiro e colocava aqui, sabe? Algumas coisas que, claro, tinha muitas crendices e não é à toa, né, que o pensamento cartesiano ou até um próprio pensamento Yang, vamos dizer assim, né, surgiu nesse momento histórico da humanidade, né? Era preciso, como ele fala aqui, ó, a gente só pode considerar que é verdadeiro aquilo que é certo, né? E é óbvio, na época do Descartes, com a quantidade de instrumentos e imprecisão que ele tinha mais de repente que fazer isso mesmo. O problema é nós hoje, com todo o avanço que a gente teve desse aspecto, simplesmente se negar a voltar a estudar ou a querer ter contato com as coisas que a gente lá no passado diz assim, vamos parar de estudar isso aqui porque eu não consigo medir, eu não consigo ver, vamos parar de estudar isso aqui e vamos tentar entender primeiro aquilo que eu consigo pegar, beleza? Só que a gente largou aquilo lá e até hoje não voltamos. Né? Talvez hoje a gente já tenha suficientemente arcabouço tecnológico, filosófico, epistemológico para voltar, né? Enfim. Bom,
O erro de Descartes foi a crença de que o seu método produziria conhecimentos com verdades absolutas, né? Não é que isso foi um erro dele, talvez o problema não são verdades absolutas, o problema é verdades absolutas sobre tudo, né? Que é o mesmo erro lá de Newton, né? O erro dessa crença já foi evidenciado pela própria física, que já demonstrou que os conceitos e teorias são limitados. Não dá para você ter uma verdade sobre tudo, tá? Até as coisas que são mais evidentes, aquelas que a gente hoje no campo da ciência diz assim, não tem erro, isso é assim mesmo, isso é assim. Quer ver um exemplo fácil, né? Lei da gravidade, né? Se eu soltar, cai, né? Eu adoro dar esse exemplo, né? Se eu soltar, cai. Opa, caiu. Opa, vamos fazer de novo. Opa, cai mesmo, né? Por que cai, né? Aí a gente tinha certeza absoluta, né? Lá com Newton. Cai por quê? Porque a massa da caneta é infinitamente menor à massa do planeta. Né? E o planeta, como ele tem mais massa, ele atrai aquilo que tem menos massa. Por isso que ele cai. Então é por isso. Então Newton explicou a gravidade. É por isso. Aí vem Einstein e vai dizer, não é bem assim não, parceiro. Né? Mas a gente vai falar sobre Einstein mais na frente. Não vamos misturar as coisas aqui. Entende? Até aquilo que a gente tinha certeza absoluta. Cai. Não, que cai eu vejo. Cai, tudo bem. Mas por que cai? Cai por causa da massa. Tenho certeza absoluta. O que a gente tinha certeza absoluta 2 séculos atrás, hoje a gente já olha e diz assim, talvez não seja bem assim, né? Então esse aqui é o grande erro, tá? Entender que as coisas possuem verdades absolutas. E aí se a gente for lá no I Ching, né? Lembra o I Ching falava, nada é absoluto, nada é permanente, tudo é mutável, né? Mas essa crença causou um impacto muito forte no mundo, né? É só ver o mundo que ela produziu. Computador, luz, telefone celular, né? Tudo isso é decorrente disso, não é? Então não é que seja ruim, que seja mal, né? Produziu um monte de coisa boa, né? Causou muito, só viu o mundo que ela produziu e se mantém ainda forte, gerando o cientificismo. Esse é o problema, né? Tudo pode ser explicado ou resolvido pela ciência que temos hoje. Hoje a gente tem um problema muito sério, que é, sim, a ciência produziu um monte de bens, a gente não tem como negar isso. Agora, a ciência responde tudo? Qualquer cientista minimamente honesto, ele vai dizer, não, a ciência tem limites, né? A ciência vai até aqui. E daqui para frente ela não explica. E é até bom que ela nem tente explicar, porque, tipo assim, sabe, até aqui é o limite dela. Né? O problema é que a gente começa a querer explicar todos os fenômenos do universo, dizendo assim, isso aqui é assim, desse jeito. Ou que a gente não consegue explicar, pelo nosso modelo científico hoje, é porque não é digno de explicação, ou porque não existe, né? Ou porque é crendice. Né? Aí é que é o problema. Aí é que a gente cai no que a gente vai chamar aqui, né, de cientificismo. Né? Do ponto de vista fundamental, né, o método analítico, né, a decomposição em partes, que é o método cartesiano, né, de Descartes, era a dúvida. Mas ele chegou à conclusão de que algumas coisas não se podia duvidar, como, por exemplo, de que ele pensava. Né? Se vocês lembrarem um pouquinho lá da história de Descartes. Né? Daí surgiu o famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. E Descartes concluiu que o pensamento era a essência do ser humano e que todas as coisas que concebemos concebemos clara e distintamente, esse ser humano, e que todas as coisas que concebemos clara e distintamente, pelo uso da razão, são verdadeiras. Né? Por que o Descartes vai fazer isso? Eu estou preocupado em só descobrir a verdade das coisas. Mas como que eu posso descobrir a verdade das coisas? Eu tenho que ter um método para fazer isso. E qual é o método que eu vou fazer isso? O método que o Descartes vai fazer, vocês lembram lá da história, é o método, a dúvida metódica. Né? Eu tenho que duvidar das coisas. Dubito, ergo cogitum, ergo sum. Duvido, logo penso, logo sou. Né? Então, se o pensamento está na base de tudo, tem duas coisas que eu não posso duvidar. Uma coisa que eu não posso duvidar é que eu penso. Tanto é que eu estou duvidando. Então isso é evidente por si só, isso é verdadeiro por si só. Né? Então, se isso é verdadeiro por si só e o pensamento é o que está na base de tudo, então tudo só pode ser conhecido por meio do pensamento. Então tudo só pode ser conhecido de uma forma racional. Então a verdade só pode ser obtida por meio da razão. Entenderam como é que foi a lógica do pensamento cartesiano? Não vamos recriminar ele, não vamos condenar ele. No momento histórico que ele vivia, tudo bem, fazia sentido. E não é totalmente mentira isso que ele está falando. Boa parte do que a gente tem hoje, olha o mundo aí, né, foi conseguido por esse método, né, por usar a razão. Né? E isso aqui virou, digamos assim, a base da ciência, da nossa ciência contemporânea. Só que aí o que é engraçado, né, que eu coloco aqui, né, o que é engraçado é que outras coisas, né, outra coisa que lembra, Descartes dizia,
Tudo você pode duvidar, você deve duvidar de tudo. Por que quem está falando isso? Ele está se contrapondo aos dogmas da igreja, que a igreja dizia, não duvide, você não pode duvidar. Né? Aí Descartes vem e diz, duvide de tudo. Só tem duas coisas que você não pode duvidar. Uma coisa que você não pode duvidar é que você duvida, que você pensa. Né? Essa é a primeira coisa, dubito ergo cogito. Né? E a segunda coisa que você não pode duvidar é aqui, ó, é que Deus existe. Né? A existência de Deus. Né? Desculpa. É engraçado que outra coisa da qual não se podia duvidar para Descartes, ou seja, a existência de Deus, não ganhou o mesmo peso no desenvolvimento da ciência. Né? Então é engraçado que a ciência falou assim, Descartes falou que tem duas coisas que você não pode duvidar. Uma é que todo conhecimento verdadeiro só pode ser advindo pela razão. Beleza, gostei disso. Toca a ficha nisso aí. Outra coisa que você não pode duvidar, Deus existe. Tá. Ele falou isso, tá. Engraçado que essa segunda parte foi pro canto, né? Foi pro canto. E ninguém conversa muito sobre isso, deixa isso quieto, né? Mas Descartes foi o primeiro filósofo, né? Acho que foi o primeiro filósofo a demonstrar filosoficamente que Deus existe, né? Eu não vou ter tempo, que hora é isso aí? Já deu 40 minutos, né? Eu não vou ter tempo para mostrar isso para vocês agora, mas só rapidinho para vocês entenderem não, né? Para vocês terem um gostinho. Quem quiser realmente entender como é que Descartes demonstrou a existência de Deus, vai lá no livro As Meditações, capítulo 5, né? Ele vai dizer assim, olha, eu sou um ser imperfeito, né? Eu estou aqui, eu sou um ser que não sabe que é imperfeito, tem consciência da sua imperfeição. Entretanto, eu tenho a consciência da perfeição dentro de mim. Então, por exemplo, vocês, né, cada um de vocês conseguem ter, as meninas aí, né? Eu sempre dou o exemplo das meninas. Vocês conseguem ter a ideia do que é um homem perfeito, né? Um homem perfeito, puxa, aquele cara que tem o corpo do Brad Pitt, né? Que tem, sei lá, a inteligência do... nem sei, do Stephen Hawking lá, né? Que é o tipo, ia dizer Rodrigo Hilbert, mas nem é perfeito, né? Tipo assim, que é tão gente boa como o Rodrigo Hilbert, que sabe cozinhar como o Rodrigo Hilbert, né? Você consegue fazer lá a ideia. Você tem a ideia do homem perfeito, né? Mas aí eu pergunto para as meninas aí, vocês já viram algum homem perfeito? Vocês já conheceram algum homem perfeito na vida de vocês? Aí vocês vão dizer assim, não, eu nunca vi um homem perfeito. Se alguém viu aí, fala, escreve nos comentários aí. Eu duvido, né? Eu sou cartesiano, eu duvido que você conheceu o homem perfeito. Mas você tem a ideia da perfeição dentro de você. Ora, como que você, que é um ser que nunca viu a perfeição, porque você nunca viu um homem perfeito, né? Você tem a ideia da perfeição. Como que você pode? E você tem consciência que você não é perfeito. Então, se você não é perfeito, né, e portanto você não pode produzir a perfeição, porque um ser imperfeito não pode produzir algo perfeito, né, e você nunca viu, por exemplo, um homem perfeito, porque você nunca teve contato com isso, como é que você tem a ideia do que é um homem perfeito dentro de você? Horas, resumindo bem, Descartes aqui está resumindo muito, né? Horas, isso só pode estar dentro de você porque um ser que é realmente perfeito colocou essa ideia dentro de você. Que Deus que ser é esse? É Deus, né? Bem resumido aqui, tá, gente? Foi bem né? Bem por causa do tempo mesmo, tá? Quem quiser entender melhor isso aí, pega lá as meditações, lê lá que vocês vão entender como é que Descartes demonstra a existência de Deus, né? Demonstra que Deus, você é obrigado a aceitar que Deus existe, né? Ele vai demonstrar lá. Então, só que, né, voltando aqui para o texto, só que isso é engraçado. Então, quer dizer, o aspecto da filosofia cartesiana que ele diz, o único conhecimento verdadeiro só pode ser obtido através da razão, né? E a outra coisa que eu não posso duvidar é que Deus existe. Vai ser tirado da história, tira aí da academia, da universidade, não trabalha isso não. E o outro é isso aí, toca a ficha, vamos lá, é tudo pela razão, né? A verdade só pode ser obtida pelo conhecimento racional, não pela emoção, por exemplo, né? E aí Descartes vai fazer a famosa separação que vocês conhecem, mente e corpo, né? E aí você vai ter lá fisioterapeuta cuidando de corpo e psicoterapeuta cuidando de mente, né? Separou. Você não tem mais um ser humano, né? Único. Vamos lá, senão eu perco muito tempo. O método cartesiano, então, possibilitou levarmos o homem à Lua. Né? Por isso que eu digo, a gente não pode simplesmente dizer Descartes errou, filho da puta. Não, o que ele produziu funciona, tá certo. Né? Tem a sua lógica. Só que tem seus problemas, como qualquer teoria, aliás. Né? Às vezes o pessoal tem dificuldade de aceitar isso. Bom, o método cartesiano possibilitou levarmos o homem à Lua, né? Porém, ele fragmentou todos os outros aspectos referentes à nossa vida. Né? Esse é o preço, né? É como, vamos um pouco aí para a mitologia, né? É como Prometeu quando roubou o fogo, né? Você ganha o fogo, só que você você paga um preço por isso, né? Referentes à nossa vida que pode ser facilmente evidenciado na educação dividida em disciplinas. Né? Lembra? Método de
a análise, né? Você separa por partes para analisar cada parte específica, né? E aí nas práticas da saúde, onde se dividiu o ser humano em corpo e mente. Então aqui um exemplo das disciplinas, né? Você tem história, quando você entra no colégio, né? Você tem história, matemática, física, geometria, informática, sei lá o que, biologia, geografia, né? Ou então vocês aí na psicologia, vocês têm aula de desenvolvimento, aula de psicopatologia, aula de teoria comportamental, aula de estatística, aula de... tudo separado, né? Como se na hora que vocês fossem efetivamente tratar de uma pessoa ou lidar com uma pessoa, a pessoa... agora eu vou falar do seu cognitivo. Né? Igual aquele exemplo que eu dei no outro vídeo lá pra vocês lá, o cara acabou de perder o pai, tá se desmanchando de chorar lá porque acabou de perder o pai, você virar pra ele, não, veja bem, vamos compreender aqui a vida, todo mundo morre, a gente sabe disso, então por que você está se desesperando? Não há razão lógica para você se desesperar porque alguém morre, porque todo mundo vai passar por isso. Porra, você vai falar isso pro cara que acabou de perder o pai e que tá se estrebuchando em cima de um cadáver? É óbvio que não, né? Não dá para você separar o cognitivo do emocional, pelo menos não nessa hora ali. Né? Num outro momento você até consegue fazer isso, mas naquele momento não. Aliás, o cognitivo do cara foi para as cucuia, né? O racional dele foi para o espaço, ele é por emoção ali naquele momento. Então, como é que você faz para lidar com isso tudo, né? Para juntar tudo isso? Na vida você lida, mas na academia, por exemplo, ou na ciência, ou no nosso modo de aprender a lidar com o mundo, a gente fez isso aqui, ó. A gente separou tudo. Corpo é uma coisa, mente é outra. Foi isso que eu falei. Por isso que você tem o fisioterapeuta que vai cuidar do corpo, né? E o psicoterapeuta que vai cuidar da mente, do espírito, da alma, sei lá o que é, né? Psiquismo, sei lá o que é, né? É aquele exemplo que eu sempre dava, assim, né? Se isso fosse realmente verdade, né? Se o fisioterapeuta cuidasse só do corpo e o psicoterapeuta cuidasse só da mente, né? Então o cliente do fisioterapeuta seria um cadáver, né? Que é um corpo sem alma. Um corpo sem mente, sem espírito, sei lá o que é. Né? E o cliente do psicoterapeuta é um espírito. Né? Você vai lá num terreiro e bate um tambor para descer o teu cliente. Né? Porque não precisa de corpo. Né? Porque você trata a mente, você não trata o corpo. Né? Psicoterapeuta, você trata só o espírito, a mente, a alma. Né? Você não trata o corpo. Então, para que corpo? Né? Entendeu? Então, só que não faz sentido, porque a hora que você separa o corpo, aí vamos para Aristóteles lá, né? A hora que você separa o corpo da mente, ou da alma, ou do espírito, ou o nome que você queira dar, né? A hora que você separa isso, você tem qualquer outra coisa, menos um ser humano, né? Você não tem um ser. Então acabou, não tem mais, você tem outra coisa, né? Então não dá para você separar. Embora digamos assim, pedagogicamente falando, né, a gente separe pelo Descartes, isso tinha que ser uma coisa de momento, né? Mas o que aconteceu é que a gente pegou e transformou isso num padrão e é assim e pronto. A gente separa e vai entender o mundo por caixinhas, né? Só que na vida real, a vida não é feita de caixinhas. A vida é um grande organismo onde tudo está entrelaçado. É uma rede, né? É uma rede onde tudo está entrelaçado. Exemplo prático para vocês entenderem a internet. Na internet, né? Enfim, vamos lá que já está no horário. Bom, embora Descartes tenha criado a estrutura conceitual, né, que permite explicar de modo eficaz todo o mundo natural, né, apesar de falhar em fenômenos muito complexos, isso a gente vai ver depois, né, porque Descartes ele explica muito bem o método cartesiano, o método da física, explica muito bem fenômenos simples. Água, garrafas d'água. Mas fenômenos complexos, eles não conseguem explicar, né? Por exemplo, comportamento de um vírus num universo amplo como um planeta, sem querer falar nada, né? Mas assim, fenômenos muito complexos não dá para você prever, né? Furacão, por exemplo, né? Você consegue prever que esse ano vai ter o oceano aqueceu mais lá no Pacífico, então teremos furacões, mais furacões esse ano. Sim, você consegue saber que você vai ter mais furacões. Agora, onde e quando, não. Né? Você só consegue prever o furacão quando ele já está chegando. Né? É claro que um argumento para isso poderia dizer que a gente ainda não desenvolveu a tecnologia suficiente para... tudo bem, pode ser que a gente ainda não chegou lá, mas a promessa era que em pouco tempo a gente teria já essa compreensão de fenômenos muito complexos. Né? Mas fenômenos extremamente complexos, como sociedades, comportamentos das sociedades, comportamentos atmosféricos, comportamentos até de vírus, né? Vamos dizer assim, ó. Não é tão simples. Não é tão simples. E a gente não trabalha com certeza, a gente vai para o universo das probabilidades, né?
Bom, mas aí essa é outra discussão. Então, né, durante a sua vida, no caso de Descartes, ele não pôde fazer muito mais do que esboçar linhas gerais da sua teoria dos fenômenos naturais. Quem concretizou o sonho cartesiano e completou a revolução foi o senhor, né, o Sir Isaac Newton. Né? E aí a gente vai começar a falar do Newton no próximo vídeo. Já deu 50 minutos. Certo, gente? Então, eu sei que é muito corrido, eu acabo falando às vezes muito rápido, porque eu acabo trazendo outras coisas e acabo misturando, mas eu acho que deu para vocês terem uma noção, né, do que o Capra está querendo dizer aí, né, que o paradigma da ciência que a gente tem hoje é aquele que vai começar lá no século XVI, com Bacon, basicamente, né, com Galileu, com Copérnico, vai passar por Descartes e vamos chegar aí no Newton, que a gente vai ver aí no próximo vídeo, certo? Então anotem as dúvidas de vocês. E aí qualquer coisa a gente conversa depois quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, tá ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.